A excelente esposa no livro de Provérbios, parte 01, dia 10 de dezembro de 2025. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o das joias. Provérbios 31:10. Se alguém deseja um livro que combine a grandeza do assunto com a beleza da expressão, a teologia mais sublime com a moralidade mais sólida, a mais ampla variedade de tópicos com uma única óbvia de design, a história mais antiga com poesia, a filosofia mais profunda com as máximas mais simples da conduta humana, narrativas tocantes com descrições pitorescas de caráter, em suma, um livro que verdadeiramente gratifique o gosto pela elegância de sua composição, assim como santifique o coração pela pureza de suas doutrinas, e assim, enquanto abre as glórias do céu e prepara a alma para possuí-las e desfrutá-las, forneça uma fonte de prazer infalível na terra. Eu digo que se tal livro for procurado, ele pode ser encontrado na Bíblia, e somente na Bíblia. E esse precioso volume mais do que responde à descrição. E onde, em toda a gama de literatura inspirada ou não inspirada, pode ser encontrada uma descrição da excelência feminina, não direi igual, mas digna de ser comparada, aquela que constitui o tema do presente capítulo. Temos nela uma imagem da qual é difícil dizer qual é a mais impressionante, a exatidão do desenho ou a riqueza do colorido. Ambas exibem a mão de um mestre e, embora delineadas há 3.000 anos, ainda são fiéis à natureza. E quando removemos alguns dos efeitos do tempo, retocamos algumas linhas que foram obscurecidas pelo passar dos anos, e damos algumas explicações, é impossível contemplá-las sem admiração e deleite. Aumenta o interesse saber que se trata da produção de um artista, e a descrição de uma boa esposa, desenhada pela mão de uma mãe, para guiar seu filho na escolha de uma companheira para a vida, são as palavras do rei Lemuel, a profecia que sua mãe lhe ensinou. Quem foi esse rei? É uma questão de incerteza. Ele não era, como alguns supõem, Salomão. O hebraico original contém muitos caldeus que não são encontrados em nenhuma outra parte do livro de Provérbios, e oferecem um argumento convincente de que foi escrito por outra mão, talvez após o cativeiro. Toda a passagem é composta com arte, sendo uma espécie de poema contendo 22 versos, começando respectivamente como alguns dos salmos, com as letras do alfabeto hebraico em sua ordem de sucessão. Quem quer que Lemuel tenha sido, ele teve o privilégio de uma mãe eminente. Os versos admoestadores com os quais o capítulo começa, composto por essa distinta mulher para seu filho na flor da juventude e com grandes expectativas, são uma produção inimitável, tanto em relação aos seus materiais, quanto à delicadeza com que são selecionados. Em vez de tentar estabelecer regras sobre questões de Estado e governo político, a ilustre escritora se limita, com a mais refinada e apropriada arte, a uma recomendação das virtudes mais gentis da temperança, benevolência e misericórdia. É uma minuciosa e incomparável descrição do caráter feminino que poderia contribuir mais para a felicidade de seu filho na vida conjugal,
Que exemplo de excelência maternal era a mãe do rei? Podemos imaginar que, neste retrato inimitável, ela se retratou. Que filhos veríamos se todos fossem abençoados com mães como ela? Ao abordar esta descrição, considerarei primeiro a inquérito que a introduz. Mulher virtuosa, quem a encontrará? Pois o seu valor muito excede o de rubis. Esta interrogação implica a raridade e o valor do objeto procurado. A pergunta poderia ter sido mais incisiva naqueles tempos do que nos nossos, pois tal bênção era sem dúvida mais rara do que hoje. É verdade que o quadro é tão admirável que, mesmo hoje, não se encontra em toda parte uma semelhança perfeita. No entanto, se tal excelência extraordinária não é frequentemente encontrada, felizmente, aquilo que está muito acima da mediocridade não é de forma alguma raro. E por que não haveria no seio de cada mulher um desejo intenso de se elevar a uma conformidade perfeita com este belo padrão? Quanto mais valorizado por sua feliz possuidora é esta, do que todas as joias com as quais tantas mulheres gostam de ser adornadas, ou do que o maior e mais puro diamante nas minas do Oriente. Passo agora a considerar esta primorosa descrição da mulher virtuosa. Amém. E em continuação, louvado seja Deus.